Nosso estudo espírita é de perguntas e respostas. É aberto a perguntas. No caso, o tema é livre. Quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, basta levantar a mão. Temos colaboradores voluntários na lateral do salão com papel e caneta para auxiliá-los. Hoje teremos aqui a colaboração dos amigos Sérgio Bebiano, também a Shirley Milagre. Então fiquem à vontade para poder fazer suas perguntas e eu passo a palavra ao Sérgio Bebiano. Boa noite. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer e uma alegria muito grande receber aqui cada um de vocês nessa casa de amor, nessa casa de paz, nessa casa de caridade. Quero aproveitar também para cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também estão nos assistindo, estão nos ouvindo, através do nosso site, através do YouTube. A nossa querida Shirley, obrigado por estar aqui mais uma vez, querida. É sempre um prazer nós estarmos aqui juntos. Bom, meus amigos, aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar recebendo cada um de vocês. E aos demais amigos que já frequentam aqui, é sempre uma alegria revê-los. O nosso estudo de hoje é de perguntas e respostas. E o tema é livre. Podem fazer as perguntas que vocês quiserem, que eu e a Shirley tentaremos aqui responder a todas elas. Se porventura alguma nós não soubermos responder, vamos guardar e procurar estudar mais e traremos uma nova oportunidade. Nós já temos várias perguntas que foram feitas aqui durante a semana e hoje também. E já vamos começar aqui com uma pergunta muito interessante que nos chega aqui. E a pessoa fala assim: esta casa tem me ajudado muito. Obrigado a todos. Que bom, de nada. Eu bebia demais. Estou tentando parar. Mas às vezes uma vontade incontrolável toma conta de mim, como se alguém me induzisse a beber. Pode haver uma influência espiritual nesse caso? Olha, meu amigo ou minha amiga, não tenha a menor dúvida disso. A influência espiritual, meus caros amigos, está sempre em nossa vida. Nós somos constantemente influenciados para o bem e para o mal. Olha só, para o bem e para o mal, de acordo com a nossa sintonia. Nós temos os nossos amigos espirituais, em especial o nosso espírito protetor, que é denominado de anjo da guarda, que está sempre atento às nossas necessidades. Mas nós também temos aquelas entidades que querem se aproveitar de nós, que querem destruir a cada um de nós, seja por vingança, por ódio, ou seja por afinidade de gosto. Aqui a pessoa nos fala que bebia muito, está tentando parar. Então o que acontece? Quando você tem, no caso aqui específico, que a gente vai tentar responder para vocês, meus queridos, quando você tem um vício como a bebida, por exemplo, você, além de maltratar o seu próprio corpo, porque você vai bebendo, você está destruindo a si mesmo. Isso aí, quem está falando, não é uma religião, é a ciência. A medicina fala que os vícios prejudicam o corpo físico. Além dessa situação de você estar se prejudicando, tem uma outra pior ainda. Eu diria até pior do que você maltratar o seu corpo físico nesta existência. É a influência espiritual que tem ali e a quantidade de entidades que você atrai por afinidade. Então, por quê? Esses espíritos que também gostam de beber, que gostam de fumar, que gostam de usar drogas, eles também no plano espiritual sentem a necessidade de continuidade desse vício. E às vezes algumas pessoas aqui falam assim, mas como assim o espírito bebe? Né? O espírito bebe também no plano espiritual, ele bebe cerveja, ele bebe vinho, ele bebe cachaça, ele fuma, ele usa drogas? Sim, bebe, fuma, tudo. Não o líquido. Ele não tem mais um corpo físico. Então, quando ele desencarna, a pessoa desencarna, quando a pessoa está encarnada, é importante a gente ressaltar aqui, que quando ela desencarna, ela continua com as mesmas vontades, com as mesmas sensações, não muda absolutamente nada. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que a doutrina espírita nos fala que nós desencarnamos. Ou seja, esse corpo vai para debaixo da terra, vai virar comidinha de microbinho, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio. Com essa mesma aparência dessa última reencarnação, com os mesmos gostos que eu tenho aqui, vou continuar no plano espiritual a mesma coisa, vou lembrar dos meus entes queridos, da minha esposa, dos meus parentes, do meu filho, dos meus amigos. E eu serei atraído
para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu for com uma pessoa boa, de bom senso, ou pelo menos me esforçando para seguir os preceitos cristãos, vou estar em lugares agradáveis. Caso contrário, em lugares bem complicados, ou vagando aqui entre as pessoas que se afinizam com os mesmos gostos, como aqui é o caso da pergunta dos vícios, por exemplo. Se eu gostava de beber, no plano espiritual continuo querendo beber. E aí, como a pessoa não tem mais o espírito, não tem mais um corpo físico, ele não tem como pegar um copo e beber. Então, o que ele faz? Ele se aproxima de uma pessoa que bebe e vai induzir essa pessoa a beber. Ela já tem uma queda. É importante a gente colocar isso aqui. Um espírito que quer beber, ele vai procurar uma pessoa que gosta de bebida. Um espírito dessa natureza, não adianta chegar perto de mim, por exemplo, que eu não bebo. Eu não fumo, eu não uso drogas, então eu não tenho uma afinidade com ele. Ele pode chegar para mim e dizer, vamos beber. Não vai adiantar nada, eu não gosto, eu não quero. Eu tenho que querer também. O que é que o Espírito faz? Ele potencializa essa minha vontade. E aí o Espírito chega perto de uma pessoa que já gosta de beber e fala, e começa secando a garganta da pessoa, colocando a pessoa ficando louca, doida de beber. Aí é por isso que a gente às vezes está num barzinho e você está vendo a pessoa assim, põe um aí para mim, põe mais uma, o cara não para, é um atrás da outra, bebe, e não fica tonto não, já viram? Porque a entidade está ali bebendo junto, não o líquido, mas as emanações alcoólicas, sugando e bebendo junto. Então, meus queridos, muita atenção com relação à questão dos vícios. Que além de você atrair essas entidades para perto de si, você está prejudicando seu corpo físico, o que também é um suicídio. Eu não vou adentrar muito, porque o nosso tempo aqui ele é muito curto, mas tem uma palestra da minha autoria, depois você que está nos assistindo, e vocês que estão aqui podem acessar também o YouTube, o nosso site, chama Suicídio e Suas Consequências. Se estiver difícil de achar no site, porque tem inúmeras palestras lá, digita lá Sérgio Bebiano palestra, vai aparecer um monte de palestras lá, da minha autoria, mas clique nessa lá, Suicídio e Suas Consequências. E vocês vão ver que também tem um suicídio inconsciente, o suicídio indireto, que é o suicídio que você comete contra si mesmo através dos vícios. Você está matando o seu corpo gradativamente. E, além disso, atrai para perto de si entidades nessa natureza. E tem um livro, para finalizar a resposta, que eu gosto muito, que se chama Sexo e Destino. Um livro psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, psicografado também pelo Valdo Vieira, e ditado por André Luiz. Esse livro é muito interessante, que o André Luiz ditava um capítulo para o Chico Xavier, que morava na cidade, depois ia em outra cidade e ditava outro capítulo para o Valdo Vieira. Então eram capítulos alternados. Teve que depois juntar os dois médiuns, que estava aquela coisa sem nexo, para poder dar um livro. O livro chama-se Sexo e Destino, tem aqui na biblioteca, podem pegar emprestado, ou na livraria, caso queiram. E aí vocês vão ver, nesse livro, a que ponto que chega a influência espiritual na vida de uma pessoa. Né? Muita atenção com relação à questão dos vícios, meus queridos. Boa noite a todos. Uma alegria estar com todos vocês na noite de hoje. Vamos começar aqui. Uma pergunta que se não estiver enganada, Sérgio até me corrija, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é ou quem é Deus? Né? E há um comentário. Um ser à nossa imagem e semelhança que nos vigia e cuida de milhões de seres em cada um dos bilhões de planetas, de cada uma das bilhões de galáxias, ou é a energia primordial que dá origem aos universos? Bom, existe uma trindade universal, segundo os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, Deus, Espírito e Matéria. E Deus, então, não é matéria. Quando a gente fala matéria, a matéria, ela vem da energia. Existe uma energia primordial que dá origem a todo tipo de matéria, que é o fluido cósmico universal. Então, isso é matéria. Deus, no entendimento da doutrina espírita, não é matéria. Não é fluido cósmico universal. Como diz o próprio André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, fluido cósmico universal é o hausto do Criador, é o plasma divino.
é a energia primordial. Então, energia primordial. Mas então, o que é ou quem é Deus? Ora, o quem é Deus, dificilmente nós obteríamos resposta a esta pergunta, porque nós não estamos sequer preparados emocionalmente, afetivamente, moralmente e em inteligência para entender quem é Deus. Mas o que é Deus, talvez a gente consiga entender pela definição do Livro dos Espíritos, que diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós, muitas vezes, confundimos o efeito com a causa. E às vezes nós enxergamos a matéria, os mundos, os seres, e entendemos que a obra é o Criador, mas não é. A obra é uma obra, é a criação. O Criador é aquele que pensa toda essa maravilha e a ama profundamente. Esse é o Criador. E a nossa relação com esse Criador é uma relação de amor. E de amor profundo, como uma mãe com um filho, ou um pai com um filho. Tá certo? Então, na realidade, Deus não tem uma personificação, não tem um gênero, né? Nós sabemos que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Olha só, meus queridos, tem uma pergunta aqui que nos chega. A pessoa fala assim: eu fui em um velório esse fim de semana e passei muito mal lá, com ânsia de vômitos e dor de cabeça. No velório estava uma desordem, muita conversa, outros chorando, gritando, estava uma loucura. Por que aconteceu isso comigo? Olha só, meus queridos, vamos começar. Por que aconteceu essa situação da pessoa passar mal lá no velório? Nesses lugares existem muitas energias e muitas entidades que ficam lá. Então, tanto nos cemitérios, nos velórios, nos hospitais, nas penitenciárias, nas casas de tratamento psiquiátrico, existe uma energia muito forte nesses lugares. Lugares muito antigos, cidades históricas, também acontece muito. A pessoa vai visitar uma cidade como Ouro Preto, naqueles lugares lá, aquelas catacumbas e tudo mais, a pessoa passa mal. Enfim, por que acontece isso? Porque a pessoa, às vezes, ela tem uma sensibilidade muito aflorada, uma mediunidade. Então, ela tem uma capacidade de captar aquelas energias muito forte. Então, o que fazer? Estudar. Tem que estudar para compreender por que acontece isso com ela, para que ela possa, ali, aprender a se controlar, para não passar mal nesses lugares, se preparar para visitar esses lugares. Ah, vou fazer uma visita no hospital, tem que se preparar. Ah, vou fazer uma visita na penitenciária, tenho que se preparar também, a mesma coisa. Porque senão vai passar mal sim. E aí, festas. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu fui numa festa, mas passei um mal danado lá. Também a mesma coisa. Porque tem entidades ali também, da mesma forma como a gente falou na pergunta anterior, das bebidas, está lá, pululando naquele lugar. E aproveitando aqui, sobre a pergunta falando sobre velório, que ele falou lá que estava com muita desordem, muita conversa, pessoas, uma bagunça danada, pessoas gritando, chorando, enfim. Olha, meus queridos, eu fico muito triste quando a gente vai, e eu vou muito em velório, as pessoas me chamam muito para fazer uma oração, seja ali, às vezes, a gente nem conhece ali o recém-desencarnado, mas tem uma certa afinidade com algum amigo que, meu pai morreu e tal, será que você pode ir lá fazer uma oração? Posso, vamos lá. E você chega no velório, e a última coisa que você vê no velório, que seria a mais importante, que deveria ser a primeira, é a que não tem. Silêncio e oração. Não tem
observem e relembrem aí quando vocês forem em velório. Eu acredito que todo mundo, ou quase todo mundo aqui, já foi num velório, né? Acredito que sim, porque é uma coisa muito natural. Morrer é uma coisa natural. Morrer faz parte da vida. Morrer faz parte da vida. Então a gente vai muito em velório. Só que a gente vai no velório, o que você vê? Aquela bagunça, aquele burburinho. Parece que você está dentro de uma caixa de abelha. Aquela conversa, você nem escuta o que está acontecendo. É cada um conversando um com o outro, assuntos diferentes ao mesmo tempo. E dentro ali, o defunto exposto dentro do caixão e aquela turma tudo conversando. E quando sai para fora então da sala, aí que o negócio pega fogo mesmo. Aí você está lá fazendo negócios, rindo, contando piada, vendendo carro, comprando carro, vendendo imóvel, programando viagem, pescaria, vai de tudo, tem de tudo em velório. Comida, bebida, vamos fazer uma boquinha, estou numa fome, estou aqui desde cedo. Comi nada, aí você vai lá, tem uma cantinazinha, que o povo prepara lá uns comes e bebes, né? Aí tem bolo, tem pão de queijo, tem não sei o quê. Eu já fui num que tinha bebida alcoólica, e o povo está lá rachando o bico de beber. E o coitado do defunto lá, e ninguém nem lembrava do defunto, a pessoa está bebendo lá. Parece que está numa festa. Que isso? Falta de respeito com a família, falta de respeito com o recém-desencarnado. E aí você vê de tudo. Às vezes falando mal do defunto. Acabou que está lá dentro do caixão e o pessoal lá assim. Eu escutei isso várias vezes. Isso corta o meu coração, você também lá. Tinha que morrer mesmo, né? Com a cachaçada danada. Ué, que isso? Isso não é da sua conta não, ué? Eu fumava 4 maços de cigarro por dia também. Ou então fala assim, mas também eu vou te contar, ainda bem que já foi, viu? Que era ruim, raça ruim. Batia na mulher, batia nos meninos, dava caloteiro, dava cano em todo mundo. E aí só adjetivos terríveis. E ninguém fala uma coisa boa, ninguém faz uma prece. E a prece, meus queridos, ela é de fundamental importância do velório. Porque velório não é só simplesmente para ir lá para poder jogar o caboquinho lá dentro do buraco e enterrar, não. Velório é muito importante. Muito importante. Se as pessoas estudassem um pouquinho mais a doutrina espírita, elas viriam o tanto que é importante ter um velório. É de fundamental importância, porque é neste momento que a espiritualidade ali se encontra, amiga, vai seccionar os laços perispirituais, ou liames, como queiram, que ligam o perispírito ao corpo físico, retirando o espírito dali. Mas precisa de um ambiente favorável a isso. E através da harmonia do ambiente, da concentração, do silêncio, da prece sincera. E aí tem gente que vai no velório, outro dia eu falava isso aqui, só vai por obrigação. Muitas pessoas vão no velório para cumprir a obrigação social. Recebe às vezes a ligação, né? Em casa, aí recebe a ligação, ô fulano, eu vou te falar aqui, ó, fulano de tal morreu, viu? Estou ligando para todo mundo para ir lá no velório. 10 horas, tá? Nossa, são 10 horas da manhã. Vai cair o meu esquema tudo. E o almoço para os meninos, a escola, não sei o que. Ai, meu Deus do céu, vai ter que morrer logo hoje. Tanta coisa, vou ter que desmarcar salão, desmarcar isso. Que isso? Daqui uns dias, Shirley, nós vamos ter que começar a programar a nossa morte. Vou ligar para os amigos, a gente vai, estou pensando em morrer semana que vem, você tem algum compromisso? Ué, que isso? Vai ter que ser assim. Será que você vai ter assim, a tranquilidade? Será que você pode ir no meu velório semana que vem? Vou morrer semana que vem, pelo amor de Deus, aí. Olha, se for para ir por obrigação social, não vai. E a pessoa tem que ir, né? Porque desliga o telefone e diz, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que ir, né? Porque já me avisaram. Se eu não for, o que o povo vai falar de mim? Nem foi no velório, tem que ir. Aí vai. Chega no velório, cumprimenta todo mundo. Para todo mundo ver que você foi. E nem chega perto do caixão. Quando o mundo chega lá assim, trabalho que você está me dando hoje. Pelo amor de Deus, gente. Não vai. Fica em casa. Faz uma prece sincera. Eleva os seus pensamentos e pede em favor daquele que acabou de desencarnar. Você vai estar fazendo muito mais por ele do que você está indo lá pessoalmente. Pode ter certeza disso. E o que as pessoas fazem é exatamente o inverso. Tem uma palestra que eu gostaria de sugerir também, da minha autoria, que chama-se Velório na Hora do Adeus. Depois assistam essa palestra. Lá nessa palestra a gente contextualiza lá como que a gente tem que se comportar no velório, o que acontece na hora do velório, o que acontece na hora do enterro, o que acontece depois do enterro, o que a gente tem que fazer ali com as pessoas, o que fazer com os bens do falecido, com os bens pessoais,
que fazer com as roupas, enfim. Tudo isso a gente coloca nessa palestra e as pessoas têm que aprender sobre isso, porque é de fundamental importância para que você possa ajudar o máximo possível aquele espírito recém-desencarnado. Tá certo? Depois assistam lá, Velório na Hora da Deus, que eu acredito que vai ajudar muito, principalmente aqueles que ficam chorando demais a morte do ente querido. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdeu nada, né? A gente perde coisas, eu falava aqui ontem, inclusive. A gente, de pessoas, nós nos separamos momentaneamente. Assistam lá, para que a gente possa ter uma noção bastante do que fazer nesses casos. Aproveitando então, já que falamos do desencarne, temos aqui duas perguntas que se entrelaçam e tratam do espírito após a morte, né? Tem espíritos que vão para o umbral e tem os que vão para as colônias. Mas por que alguns permanecem perdidos no plano terrestre? E o que é o umbral? Ele é o pior lugar na outra vida? Bom, inicialmente, o nosso desencarne, ele nos coloca no mundo espiritual de acordo com aquilo que nós somos na nossa profundidade do ser. Como que a nossa mente, a nossa consciência funciona e os nossos sentimentos nos movem. Quais os sentimentos que moldam os nossos pensamentos? Quando nós desencarnamos, nós somos isso. O nosso corpo espiritual, a nossa frequência espiritual de pensamento, a nossa mente, vai obedecer à nossa condição moral. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, como grande Pai que é, Ele nos dá sempre o livre-arbítrio para nos colocarmos onde nós nos sentiremos melhor. Aí a gente pergunta assim, mas alguém pode se sentir melhor no umbral? Não é? Evidentemente que não se sente melhor no umbral. Mas o umbral, assim como outras regiões de energias mentais mais materializadas e inferiores, são as regiões mentais que comportam o tipo de pensamento que eu exalo de mim. Eu tenho um hálito mental. Esse hálito mental, ele vai definir o local que pode me acolher. E aí, alguns estão em condições de serem acolhidos nas colônias de recuperação, que fazem parte, inclusive, do umbral. Existem várias colônias no umbral de socorro. Existem as colônias espirituais evoluídas, que são as colônias onde as criaturas estão avançadas em amor e muitas vezes trabalhando o conhecimento. E existem as regiões de maior sofrimento, onde a descarga mental nossa se afina, se afiniza, está naquela frequência. É igual ondas de rádio. Se você quer se conectar com a Rádio Candidez, você tem uma frequência. Se você quer uma outra rádio, como a Alvorada de Belo Horizonte, é 94,9, né? É aquela frequência. Não adianta eu querer ouvir a Rádio Candidez na 94,9. Não vai conseguir afinidade. Não é a mesma frequência. Então, por isso que os espíritos, ao se desencarnarem, eles se destinam aos lugares aos quais o seu hálito mental pode ser
exteriorizado sem o prejuízo dos outros, né? Agora, e aqueles que ficam na Terra? Evidentemente, muitos desencarnados, eles desencarnam sem a menor noção, chegam do outro lado, se desligam do corpo físico e acham que estão vivos ainda, né, Sérgio? Não tem noção que morreu. E olha que não são poucos. Porque a nossa cultura religiosa, principalmente, ela dá uma ideia de pós-morte que se divide basicamente em 3 lugares, né? Ou o inferno, ou o céu, ou o chamado purgatório, né? Sendo que o inferno, a pessoa acha que tem que encontrar lá as panelas, a água quente, né? O diabo, segurando aquele negócio lá, que eu não sei nem o que é. E o céu tem que ser o anjo com asas, etc., auréola, né? E ele morre e não encontra nada disso, né, Sérgio? O mundo continua, o mundo como é, ele pensa, eu não morri, eu estou vivo, né? Eu não morri. E muitas vezes, por causa disso, pela falta de conhecimento da sua própria condição, que ele já morreu, ele fica entre os vivos. E muitas vezes confuso, porque ele tenta conversar com fulano, o fulano ignora. Ele tenta conversar com o ciclano ignora. Ele dá a bronca em alguém, alguém não deu a menor bola porque ele falou. E ele começa a ficar irritado e confuso. Por que estão ignorando ele? Ele não consegue compreender que ninguém está vendo e que ninguém está ouvindo. Porque ele tem um corpo. O corpo dele está com ele, que é o corpo espiritual, que tem as mesmas características do corpo material, né? E o umbral, sem dúvida, não é o pior lugar do mundo espiritual das mentes desequilibradas. Se a gente for olhar o livro Libertação, né, de André Luiz, a gente vê que existem regiões que a gente chama de regiões trevosas, onde inteligências se dedicam muitas vezes à crueldade e à perversidade, né? Então, existem essas regiões de espíritos muito renitentes em relação à lei divina, espíritos que erram compulsivamente e insistem no erro, agravado muitas vezes pelo desejo de provocar o mal, né? Através da crueldade, da perversidade. Então, o umbral não é o pior lugar, né? Aqui, por coincidência ou não, né? É uma pergunta que vem aqui, praticamente você já respondeu ela, que chegou aqui agora para nós. E a pessoa fala, o que acontecerá com a criatura que não acredita na vida eterna ao desencarnar? O mesmo continua pensando na vida física? Praticamente respondido pela Shirley, mas a gente pode agregar um pouco mais aqui, rapidamente, é o seguinte. No primeiro caso aqui, né, que são 2 casos que acontecem nessa situação. O primeiro é quando a pessoa sabe que morreu. Nós temos 2 casos, a pessoa, alguns já sabem que morreu, e outros, como a Shirley colocou, não sabe que morreu. Quando a pessoa já sabe que morreu, o espírito já sabe que morreu, ele chega no plano espiritual e sabe que morreu. A primeira coisa que bate nele é o desespero. Quando ele não tem conhecimento de como que funciona a questão na vida no plano espiritual. Às vezes de uma outra denominação religiosa, e ele chega lá e o que foi ensinado para ele foi totalmente diferente. Olha, eu cheguei aqui e eu pensei, já morri, e pensei em encontrar o céu, né? Em várias outras religiões, inclusive, cadê as minhas, né, 21 virgens, cadê, né, o meu paraíso? Em outros lugares, situações terríveis, em que você, mas espera aí, ué, em vez de estar no céu, está nessas regiões umbralinas, muito complicado.
Ou então espera encontrar o pedacinho do terreno que ele comprou. Comprou de verdade. Com escritura. Papel passado. Tem esses casos, infelizmente, pessoas que aproveitam da boa fé dos outros e vendem pedaço no céu. E vende. E paga. E a pessoa fala, não, já comprei. E aí o que acontece? Chega lá no plano espiritual, não é nada daquilo. E entra numa revolta enorme. Não raro, eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu converso com os espíritos, meus amigos. Igualzinho, estou conversando com vocês aqui, ó, todo dia nessa casa, de uma forma muito natural, conversando com eles tranquilamente. Então, essas entidades que são trazidas pela misericórdia divina nas nossas reuniões mediúnicas, e eu converso com elas, muitas delas chegam extremamente revoltadas. Porque quer ir lá acabar com a vida, né? Quer cobrar daquele que enganou ele. Mas eu chegava, eu ia todo dia lá, né? Na igreja, no templo, não sei aonde, e me falaram que era assim e não é desse jeito. E eu paguei, eu contribuí, eu pagava. E aí o outro, coitado, ganha um inimigo ferrenho. Porque quando faz isso, faz para um monte de gente de uma vez, né? Todo mundo vai desencarnando, e a hora que chega lá, no plano espiritual não é nada daquilo, ele quer voltar e quer ir à forra daquele que o enganou. E tem uns casos, como a Sheila colocou muito bem, aquele que chega no plano espiritual tão perturbado, que ele não sabe que desencarnou. Porque, como eu disse para vocês, continua a mesma coisa, não muda nada, não muda absolutamente nada. Então ele tem ali, às vezes, um apego muito grande com a família, com a casa, com tudo. Teve uma vida desregrada, e aí fica aqui vagando entre os encarnados. Aí conversa com um, conversa com o outro, grita um, ninguém escuta ele. E ele começa a ficar perturbado, não tem base não, conversa com todo mundo, ninguém me responde. Aí, por afinidade, porque tudo é afinidade, sabe, gente? Aí o que acontece? Ele consegue ir para onde? Para a casa dele, aonde ele morava. Chega lá, às vezes aí vê a mulher dele, vê os filhos dele, vê as pessoas lá, conversa com um, conversa com o outro, ninguém dá papo para ele. Ele começa a ficar revoltadíssimo, mas que isso, o que está acontecendo nessa casa? Aí ele senta no sofá, o povo senta em cima dele. Ele está com sede, ele pede uma água, ninguém dá água para ele está com fome, ninguém dá comida para ele. Ele não consegue beber uma água, ele não consegue comer uma comida. Isso é um desespero. Mas ninguém é desamparado. No momento certo, na hora certa, ele é trazido. E aí o orientador, no nosso caso, por exemplo, comigo, né, quando eu vou conversar com entidade dessa natureza, a gente tem que ter um zelo, um tato, um amor, um carinho muito grande. Como é que eu vou chegar perto de uma pessoa dessa que já morreu? Imagina eu estou aqui com a Sheila, seu Shirley, ó. Você está aqui, mas você já morreu, viu? Você não morreu ainda não, você está aqui tranquilo. Mas já pensou? Mas, ó, como assim? Como que eu já morri? Eu estou aqui, eu estou conversando com todo mundo, estou ouvindo todo mundo, não morri não. Aí vai ficar pior. Em vez de eu ajudar, eu vou atrapalhar, porque psicologicamente ele vai entrar num processo de perturbação tão grande que a espiritualidade vai dar muito mais trabalho para a espiritualidade ajudar ele do que se ele não tivesse trazido na reunião mediúnica. Então ele é trazido na reunião mediúnica para levar um choque anêmico. Assim, calma, meu amigo, olha, você precisa de dormir aqui agora. Deita, descansa, toma aqui uma aguinha, toma aqui um chazinho, toma aqui um caldinho reconfortante para você se alimentar. E vai dormir, assim, amanhã, quando você acordar, vai ter uma pessoa do seu lado que vai te explicar o que aconteceu. Aí é uma mãe dele, que ele conhece, ele não me conhece. Como é que eu chego para uma pessoa que nunca viu na vida e fala que já morreu? Então, vai ser o quê? Um parente dele, que ele tem confiança e gosta. E aí ele vai começar a compreender o que aconteceu com ele, tá certo? É assim que funciona. Senão ele continua realmente pensando que está aqui no meio aqui das pessoas físicas. Tem duas perguntas aqui que são relacionadas. No caso João Hélio, ele escolheu a forma desse desencarne como resgate do seu passado para que houvesse progresso em sua jornada, sendo que ele escolheu ser dessa forma. Os pais dele tiveram a mesma aceitação em espírito. E como é vista a posição ou quem assassina? Sendo quem desencarnou escolheu ser assassinado? Isso é uma pergunta. A outra pergunta é: antes de encarnar, fazemos um plano de vida, os desafios e como será o nosso desencarne. Mas todos desencarnam como planejado? Então, perguntas que se relacionam, né? O que acontece? Essas mortes violentas, né, em sua maioria,
o espírito que passa por desencarne, por mortes violentas, tem uma programação de morte violenta. Muitas vezes não se escolhe o tipo de violência que ele vai sofrer, né? Porque aí sabe-se que a morte vai ser de uma forma agressiva, violenta, mas não sabe-se como exatamente ela vai se dar, né? O como ela vai se dar vai depender de toda uma circunstância que a própria vida conduz à criatura. Evidentemente que todos nós temos a hora de partir, né? E a hora de ir embora, por mais que nós não o queiramos, por mais que nós estejamos cheios de planos para o planeta Terra, se nós viemos aqui para ficar X tempo, nesse X tempo, certamente vai se concretizar o nosso desencarne. Existe sempre exceção às regras. Então, isso é a regra geral. O que são as exceções à regra? É quando eu antecipo essa data do desencarne. E eu posso antecipar, como o Sérgio já citou aqui, através do suicídio direto, agredindo o meu corpo e levando-o à morte física, ou de forma indireta, pelos desgastes, né, que eu provoquei no meu corpo físico a ponto de causar-lhe uma doença e um desequilíbrio fisiológico tão grande que ele vai a óbito por uma doença irrecuperável. No caso que foi citado aqui como exemplo, a bebida, eu dou exemplo a cirrose. E existem aquelas criaturas que por mérito de amor, Deus lhes concede mais tempo na Terra. Mas isso é mérito e é por amor. Então, nós vamos encontrar um exemplo que sempre ele cita isso, né, nas suas palestras, o Divaldo, né? Ele sempre cita nas palestras dele: eu estou vivendo um tempo a mais por misericórdia divina, né? Quer dizer, deveria ter voltado, mas a misericórdia divina está dando a ele mais tempo para ele ficar. Então, em regra geral, todos nós temos a nossa hora de partir. E a maneira do desencarne, quando envolve morte violenta, a maioria de nós, antes de encarnar, já sabe que o desencarne vai ser um momento, uma circunstância mais agressiva e mais violenta. Em relação a quem provoca a morte violenta, principalmente quando provocado pela negligência ou mesmo pelo desejo de ser cruel, como aconteceu aqui no caso do João Hélio, né, pela ignorância e pela crueldade, aqueles envolvidos na morte do João, efetivamente, eles vão ter que resgatar, com a lei divina, o ato impensado, né, a maneira inadequada com que agiram. O que acontece é que a lei divina, muitas vezes, a inteligência suprema, ela é tão suprema e tão superior que nós não temos condição de dimensionar e nós nem acreditamos que isso seja possível. Porque nós não damos conta disso. Se nós não damos conta, ninguém dá, nem Deus, né? Então, às vezes, a gente não acredita que Deus, em sua misericórdia, em sua providência divina, em seu amor, sabendo que determinada criatura vai agir de maneira agressiva e vai provocar ali uma morte violenta, ele aproveita aquele momento para inserir no contexto a criatura que tem que passar por aquele momento agressivo, por aquele momento violento, né? Para que mesmo o mal que se faz ainda reverta em bem para alguém, no cumprimento da lei, né? Então,
Na realidade, certamente que João Hélio tinha um resgate doloroso para ser feito diante da lei divina, e a oportunidade do resgate chegou naquele momento, né, e daquela forma. Quanto àqueles que praticaram, né, aquele ato, evidentemente que estão carregando uma mácula no seu coração, na sua consciência, e eles futuramente vão ter que arquitetar uma forma de se recompor e de se perdoar diante da lei divina, através da lei de causa e efeito. Muito bem. Uma pergunta interessante que a pessoa fala assim, os espíritos vampiros, eles só ficam ao redor dos encarnados viciados? Olha só, não. Na verdade, não. A questão toda, meus queridos e queridas, é de afinidade. Afinidade de gosto, afinidade de pensamentos também. No caso, por exemplo, dos viciados, questão da bebida, por exemplo, que a gente já colocou aqui na pergunta anterior. Então, a pessoa gosta de beber. O espírito também gosta. Então, existe uma afinidade de gosto. Muitas situações, o espírito nem conhece aquela pessoa. Ele nem sabe quem que é a pessoa, não sabe, nunca teve convívio com ela, mas tem uma afinidade de gosto. Em algumas situações, para vocês terem noção de a que ponto que chega isso, tem espírito que nem sabe que morreu, olha só, hein? E está lá junto, vampirizando, mas não por maldade, porque gosta de beber. Outro dia, conversando com uma entidade na nossa reunião mediúnica, que foi trazido aqui pela misericórdia divina, já que ninguém é desamparado, todo mundo é auxiliado no seu devido tempo, na sua devida hora. E aí a pessoa estava fazendo um tratamento espiritual aqui, pedindo aqui, né, a intervenção para poder se esforçando ali para parar de beber. E quando nós fomos conversar com a entidade, eu fui e falei para ela, meu irmão, você está prejudicando o nosso irmão aqui. Eu falei, não, ué. Prejudicando? Estou prejudicando nada, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Sim, pois é, mas você está induzindo ele à bebida. Eu falei, não, ué. A gente bebe junto. Ele é meu companheiro, você está ficando doido? Ele é o único que me entende. Mas você está prejudicando? Eu falei, estou não. Na verdade, o que acontece é o seguinte, ele falava para mim. Olha, eu estou aqui, né, triste, ele também está triste. Aí eu chego e falo com ele assim, vamos beber? E vai. Aí nós vai e bebe junto. Aí nós ficamos na alegria, nós dois, você precisa de ver. Aí eu falei para ele assim, mas você não está achando estranho que você conversa com pessoas e ninguém te responde, ninguém fala nada? Mas também ninguém gosta de conversar com um tonto, né? Eu estou na sujeira, danada do meu estado. Mas ele não importa com isso, não. Eu chego perto dele, ele é meu amigo. Aí você é amigo de cachaça, amigo de golo. E está aquele monte ali, ó, junto com ele, bebendo. Olha, outro dia eu falei aqui numa reunião nossa aqui, eu queria que Deus me desse 1 segundo de poder. Mas que eu queria, sabe, fazer o quê? Eu queria que essas pessoas que gostam de beber, eu ia falar assim, dê 1 segundo de vidência ao que estivesse bebendo. Só 1 segundo. Ele só vê o que está à volta dele. Gente, esse caboclo nunca mais na vida ia colocar uma gota de bebida alcoólica na boca. Se ele soubesse, se ele visse o tipo de espírito que está perto dele, ele ia sair voando daquele, mas nunca ia passar nem na rua que tivesse bar. Porque eu falo para vocês que é pavoroso. Sabe o que é uma coisa monstruosa? É isso. E eu não estou fazendo terrorismo espiritual aqui não, viu? É desse jeito mesmo. Aquelas entidades com aquela língua enorme, entrando dentro da sua boca, sugando, beijando. É desse jeito que funciona. É exatamente desse jeito. E a pessoa está lá, bebendo, e aquele monte lá, sugando. Né? Agora, fora esses, tem aqueles que se afinizam não pelo vício, mas pelo pensamento. Pelo pensamento. A Shirley colocou aqui uma coisa muito interessante, porque tudo na vida, meus queridos, é pensamento. Tudo é pensamento, é sintonia. Eu quero sintonizar com a rádio de Belo Horizonte. Eu quero sintonizar com a rádio de Divinópolis. Você sintoniza no dial lá. Então, eu quero sintonizar com os bons espíritos. Aí você eleva os seus pensamentos. Não. Aí está naquele dia que você não está bem, está triste, está amargurado, aí você baixa as suas vibrações. Aí você sintoniza com aquelas entidades desse rameirão comum. Ali, permitindo a aproximação de espíritos dessa natureza.
Aí se você está lá naquela tristeza, naquela angústia, naquela dor do coração, naquela depressão, aí as entidades estão ali também, tristes. Não são espíritos ali, muitas vezes, não são espírito ruim não. Espírito triste. Nem te conhece. Aí se afinizam, fica aquela reuniãozinha, aí você está naquela tristeza, naquela choradeira, ai minha vida, está muito difícil, não sei o que. Aí chega um espírito, a minha também está muito ruim, você precisa de ver, meu filho. Aí chega outro, não, a minha está pior ainda, você precisa de ver. E vai juntando que é um monte. Aí se o negócio está ruim, vai ficar 1000 vezes pior. E o que esses espíritos fazem? Sugam energia, vampirizam, eles sugam as suas energias e passam para você energias negativas. É onde se a coisa está complicada, você vai baixando. Aí você não dá com nem de levantar da cama. Tem gente que está tão cansado, assim, não, estou morta, nossa, não estou com levantar nem o braço, de tão sem energia que está. Mas está aquele monte lá, sugando, sugando, sugando. É assim que funciona, meus queridos, não tenham dúvida disso. E aí fica lá, né, naquela tristeza, não quer sair para nada, só quer ficar no quarto quietinho, não quer sair, não quer atender um telefone, não quer fazer nada. Por quê? Entidades que estão ali sugando energias. Seja por essa tristeza, ou seja inimigos seus do passado que estão ali também, colocando entidades perto de você para fazer isso. O que fazer? Procure a casa espírita. Se está passando por situação difícil, busque ajuda. Sozinho a gente vale muito pouco. Então busque ajuda, faça um tratamento espiritual. Aí o nosso amigo da internauta que está nos assistindo agora, na sua cidade, no seu país, procure uma casa espírita séria na sua cidade, procure para fazer um tratamento espiritual. Às vezes está passando por uma situação, você vai ver que ali é influência espiritual. Retirar dessas entidades ali, eleve, faça prece, culto do evangelho no lar, para que você possa estar sempre de bem com a vida. Achei. Há quase 40 anos, separei-me de minha esposa e sempre que sonho com ela, sonhos bons, no final, porém, tudo dá errado. Qual a explicação para isto? Olha, eu creio, né, que os sonhos, na realidade, nós já voltamos nesse assunto inúmeras vezes, sempre tem uma pergunta de sonho, quase toda terça-feira aqui, né? Os sonhos, eles têm os sonhos que representam a sua atividade espiritual fora do corpo e que geralmente é um sonho que a gente não lembra muito bem dele, tá? A gente não consegue fixar a memória. A gente tem um sonho que se refere à nossa vida atual, né? Aos nossos conflitos existenciais da nossa vida atual. E muitas vezes, durante o sono, tudo aquilo que a gente vivenciou de pensamento, de desejo, daquilo que circulou na nossa consciência, às vezes aflora durante o sonho, de maneira figurada, né? De maneira simbólica, vamos dizer assim, né? E esse simbolismo, às vezes, vem de coisas do nosso inconsciente, né? Eu não poderia fazer um julgamento ou uma apuração exata, né, do significado desse sonho do nosso querido irmão, mas eu diria que isso talvez mereça um acompanhamento psicológico, uma avaliação psicanalítica, porque isso pode representar um conflito que não foi totalmente resolvido, né? E que seria muito bom tentar entender melhor os sentimentos, os conflitos, para que a nossa consciência, que guarda o nosso inconsciente, né, não fique nos atordoando com aquele mesmo assunto durante o nosso repouso físico, ok? Muito bem, meus queridos. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou, ainda temos muitas perguntas aqui que ficarão aqui para a próxima oportunidade, na próxima terça-feira, mas eu quero agradecer a presença aqui de cada um de vocês, também agradecer aqui aos nossos queridos amigos internautas e rogar a Jesus, nosso querido mestre amado, que possa abençoar a cada um de nós hoje e sempre. Muita paz a todos, um excelente retorno aos seus lares. Muito obrigado.